Meu irmão, minha irmã, mais uma vez nos encontramos aqui em nosso canal no YouTube para falar sobre a meditação da liturgia dominical e eu convido você a se inscrever em nosso canal e compartilhar esse vídeo, dar um like, compartilhar com seus amigos, com sua lista de transmissão e assim estaremos compartilhando a palavra de Deus, evangelizando através das nossas redes sociais. Hoje, a liturgia deste domingo nos fala sobre o medo. Deus chama e envia pessoas para realizar seu plano de salvação. As leituras de hoje falam das dificuldades que os discípulos encontrarão para serem fiéis a esse chamado, mas garante também que o amor de Deus não os abandona. O amor de Deus não nos abandona nunca, diante das adversidades, diante das dificuldades, diante mesmo do medo. O amor de Deus nos impulsiona e nos faz sempre ir além, até mesmo de nossas forças. A primeira leitura apresenta o drama vivido pelo profeta Jeremias. Para ser fiel à sua missão, experimenta a perseguição, experimenta a solidão e até mesmo o abandono. No entanto, não deixa de confiar em Deus, porque Deus é o sustento de sua fé. Teve medo e resistiu. Vê, Senhor, eu não sei falar, sou ainda o menino, diz Jeremias. E o Senhor não desiste. Para onde eu te enviar, irás, e o que eu te mandar falar, falarás. Não tenhas medo, pois eu estarei contigo para te livrar. É a promessa do Senhor. Acolhendo a ordem, então, Jeremias, ele vai a Jerusalém e diante do templo ele pronuncia um discurso violento. Acusa as autoridades e prediz a destruição do templo de Jerusalém. A reação naquele momento foi imediata. Ele foi preso, incomunicável, numa prisão muito cruel. Então, considerando um profeta, ele foi considerado esse profeta da desgraça, sentiu-se repudiado pelo povo e, na verdade, abandonado pela própria família. E aí começam as lamentações de Jeremias. E as lamentações do profeta Jeremias são verdadeiros desabafos do profeta na sua amargura, no seu sofrimento. Mas mesmo nessa amargura, nesse sofrimento, ele não deixa de confiar em Deus e exclama: Tu, Senhor, estás comigo. Porque ele sabe que Deus nunca abandona aqueles que procuram testemunhar no mundo as suas propostas, a sua verdade, com coragem, com determinação, até mesmo com ousadia. Deus não nos abandona. Deus é justiça, Deus é amor. E mesmo diante das denúncias que a gente faz contra o pecado, contra o erro, contra a mentira, Deus está sempre ao nosso lado. Não podemos desanimar. Deus caminha conosco. Na segunda leitura, Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, ele afirma para que a salvação seja essencial, não é cumprir a lei de Moisés, mas acolher a oferta da salvação que Deus fez a todos por Jesus Cristo. Então a salvação é nos dada pelo próprio Jesus. O Evangelho, segundo São Mateus, no capítulo 10, versículo de 26 a 33, continua aquele sermão apostólico. São recomendações ao enviar os apóstolos à missão, e o tema central é a afirmação. Jesus diz: não tenhas medo. E ele repete isso 3 vezes e aponta 3 tipos de medo que os apóstolos poderão encontrar. O primeiro medo é o medo do fracasso. Jesus garante, apesar das provações, das provocações e dificuldades, a sua mensagem se difundirá e transformará o mundo.
O segundo medo é o medo da morte. Quem não tem o medo da morte? Jesus afirma que decisivo não é a morte física, mas perder a vida definitiva, ou seja, a morte eterna. E o terceiro medo é o medo de sobrevivência, pela sobrevivência. Jesus convida os discípulos a terem confiança na providência. Duas imagens vai ilustrar nesse evangelho a solicitude de Deus. Ele fala sobre os pássaros que Deus cuida e os cabelos que Deus conta. Se Deus cuida dos pássaros, se Deus conta os cabelos, tanto mais dos discípulos de seu Filho, Ele vai cuidar. Tanto mais de nós que somos discípulos do Senhor, Ele vai cuidar. Confiar na sua providência é confiar no seu amor, é ter segurança nesse cuidado de Deus. O medo ainda nos acompanha nos dias de hoje. Por ter medo, a pessoa se tranca dentro de seu pequeno mundo, se isola mesmo da sociedade. Por medo, levanta muros tão altos, protetores cada vez mais altos. Criam-se condomínios mais fechados, seguros, como se isso resolvesse o problema do medo. Tem medo também da doença, medo do desemprego, medo da violência. E a liturgia de hoje pergunta a nós qual é o nosso medo. Nós temos medo de quê? O medo é também grande impedimento ao anúncio do Evangelho e à profissão de fé. Por medo de serem criticados, muitos deixam de anunciar as maravilhas do reino. Por medo ou vergonha, muitos se omitem diante dos critérios sobre o amor, sobre a família, sexo, gênero, casamento, matrimônio, divórcio, vida, aborto, educação e liberdade, dinheiro e direitos humanos. E quando os princípios da moral cristã são taxados de antiquados, anacrônicos, essas pessoas ficam assustadas, confusas, desorientadas e por medo se calam e cedem ao velho respeito humano. E o Evangelho encerra com uma promessa. Quem se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. E o Evangelho faz uma advertência. Quem me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus hoje nos convida a não ter medo. Convida-nos a ter coragem das nossas ideias, a intrepidez da fé, a coragem do anúncio apostólico, do anúncio cristão, do testemunho, da intrepidez da verdade. Ele nos garante: não tenha medo, eu venci o mundo. E com ele também nós venceremos. Neste mundo vocês terão aflições de Jesus. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e não tenha medo, tenha confiança. As adversidades existem, as provações existem, as maldades humanas existem, mas Deus é maior que tudo. Fique em paz, creia, confie. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Fique em paz e que Deus esteja sempre com você, em sua casa e em sua família.